Eu sou Wanderson Mello, sou contador, professor, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e palestrante em diversos eventos voltados à administração pública, à contabilidade pública e ao orçamento, bem como ao controle externo e auditoria governamental. Primeiramente, quero dizer que é uma imensa satisfação estar colaborando com o Pensar Contabilidade e agradecer aos organizadores pelo convite. E coube a nós a tarefa de falar sobre o orçamento público e suas modificações. Bem, como a gente já falou, o tema da nossa palestra vai ser o orçamento público e as suas modificações, um tema bem importante, um tema que no momento está bem atual devido à crise, em virtude da aprovação do orçamento, a forma como foi aprovado o orçamento federal e a polêmica das emendas orçamentárias. Bem, a nossa palestra ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte diz respeito às modificações do orçamento antes da aprovação da Lei Orçamentária Anual e após a aprovação da Lei Orçamentária Anual. Antes da aprovação, nós temos as chamadas emendas orçamentárias. Assunto bastante polêmico, conforme eu falei agora há pouco, e que sempre suscita opiniões diversas e polêmicas variadas. Em primeiro lugar, a gente precisa falar um pouco sobre, digamos, em que consiste as chamadas emendas orçamentárias. Essa tela, ela mostra os valores aprovados para o orçamento de 2020 das chamadas emendas parlamentares. Ou seja, 9,44 bilhões para emendas individuais, 5,9 bilhões para emendas de bancadas, 687 milhões para as emendas de cada comissão, da Câmara, do Senado e as mistas, e 30 bilhões para emendas do relator do orçamento. Isso só para ilustrar o início da nossa palestra. Neste ano, ou melhor, no orçamento do ano passado, que foi votado neste ano, com atraso, é bom que se frise, as emendas parlamentares, conforme essa notícia publicada, no orçamento atingiram 48,8 bilhões, ou seja, houve um salto do ano passado para cá, conforme os senhores percebem. E aí a gente vai também tocar no assunto, as chamadas emendas impositivas. Tá? Eu consegui pesquisar em determinada cidade, ocultei alguns dados aí, né? As emendas também realizadas por vereadores, as chamadas emendas impositivas. Vejam, senhores, que no slide o vereador fez uma indicação para adquirir equipamentos de rua de lazer e grupo da melhor idade. E aí ele até exemplificou para adquirir carrinho de algodão doce. Vejam o nível de detalhamento que se chega às chamadas emendas parlamentares impositivas. Aí fica a seguinte pergunta: é para isso que servem as emendas? Para indicar um carrinho de algodão doce? Então, essa imagem foi extraída de um projeto de lei orçamentária anual aprovado por determinada Câmara de Vereadores do nosso Brasil. Então, a gente entende que o sentido do orçamento e o sentido das emendas não necessariamente pode ser esse, tá? Aqui em Sergipe, veja a notícia que saiu agora no dia 12 de maio. Prefeitos paquerados. Muitos prefeitos sergipanos estão reservando espaço nas agendas para atender visitantes ilustres, que têm batido pernas pelo interior, prometendo apoio político e emendas do orçamento da União. São os pré-candidatos a cargos majoritários, tal. Enfim. Vejam, senhores, que as emendas acabam servindo de barganha política. A verdade é essa. Entre o executivo e o legislativo e entre parlamentares e lideranças, prefeitos, vereadores do interior de cada estado deste país. Eu dei o exemplo de Sergipe, mas no país inteiro não é diferente. Ou seja, o deputado chega para o prefeito, para a liderança regional, local, e diz: eu vou colocar tantos milhões na emenda do orçamento da União para o seu município, se houver o apoio
para a minha candidatura daqui a tantos anos. Aí eu vou reforçar aquela pergunta que eu fiz agora há pouco. Será que o sentido do orçamento é esse? Será que o sentido das emendas orçamentárias, ou seja, das alterações que se fazem ao projeto de lei orçamentária, é esse? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos iniciar propriamente falando a nossa palestra. Bem, o que são emendas orçamentárias? São alterações efetuadas no projeto de lei do orçamento público enviado pelo Poder Executivo ao respectivo parlamento, ou seja, à União, no caso da esfera federal, aos estados e ao Distrito Federal e também aos municípios. Quem pode propor as emendas orçamentárias? Os parlamentares e o próprio Poder Executivo. Vamos lá. Emendas do Poder Legislativo. Diz lá o artigo 166, lá no parágrafo 3º da Constituição Federal. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual, óbvio, né? E também com a lei de diretrizes orçamentárias. Sim, porque são ambos instrumentos de planejamento que têm um encadeamento natural, o que é previsto no PPA, deverá ser priorizado pela LDO e incluído no orçamento. Então, se houver emendas, tem que estar compatíveis, né? Se as emendas forem propostas, tem que estar compatíveis com os dois instrumentos de planejamento anteriores. Inciso 2. Indiquem os recursos necessários, admitindo apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre. Ou seja, pode fazer desde que não seja de dotação para pessoal e encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para Estado, municípios e Distrito Federal, ou sejam relacionadas com a correlação de erros ou omissões com os dispositivos do texto do projeto de lei. Então, são esses os requisitos que a Constituição Federal preconiza. Emendas do Poder Executivo. O mesmo artigo 66, lá no parágrafo 5º. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificações dos projetos a que se refere este artigo, ou seja, os projetos orçamentários, enquanto não iniciada a votação na comissão mista. É bom que se frise. Enquanto não iniciada na comissão mista do orçamento, da parte cuja alteração é proposta. A Lei 4.320 também trata sobre o tema. Vamos lá. O artigo 33. Não se admitirão emendas ao projeto de lei do orçamento que visem a alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto, alguma inexatidão, algum erro, algum equívoco, conceder dotação para o início da obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes, conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado, conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. Dito isso, vamos agora aos tipos de emendas possíveis. Temos as chamadas emendas de remanejamento, temos as chamadas emendas de apropriação e as emendas de cancelamento. As de remanejamento são aquelas que acrescentam ou incluem dotações simultaneamente como fonte de recursos, anulam dotações equivalentes, exceto as reservas de contingência. Ou seja, remaneja, tira de um lugar para o outro. Emendas de apropriação são aquelas que propõem a inclusão de dotações e, simultaneamente, como fonte de recursos para elas, a anulação de valores equivalentes originários de outras dotações e também de valores da reserva de contingência. E as emendas de cancelamento são aquelas que propõem somente o cancelamento de dotações orçamentárias propostas pelo Poder Executivo. Agora, a classificação das emendas orçamentárias. As emendas orçamentárias parlamentares. Temos as chamadas emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissão e as emendas de relatoria. As emendas individuais são aquelas de autoria de um só parlamentar, seja ele deputado federal, seja ele senador, no caso da União. São de execução impositiva, ou seja,
elas são obrigadas a terem a sua execução plenamente efetivada no decorrer do exercício, né, conforme a emenda constitucional 86 de 2015. É bom lembrar, pessoal, que existe um conceito já antigo, que o nosso orçamento no país é um orçamento do tipo autorizativo. E ainda continua sendo, exceto quanto às imposições legais e constitucionais, como no caso dessa emenda de 2015. Além disso, o percentual ela tem que ser calculada de acordo com o percentual de 1,2% da receita corrente líquida, e 50% do valor de cada emenda deve ser destinado para ações e serviços de saúde, excetuando o pagamento de pessoal e encargos. Então, são essas as emendas parlamentares. Vejam o comentário do professor Fernando Scaff, quando da aprovação dessa emenda. O Congresso aprovou a emenda constitucional 86, número de 2015, que criou a curiosa figura do orçamento impositivo à brasileira, pois, ao invés de aprovar uma norma que realmente obrigasse o Poder Executivo a cumprir as leis orçamentárias, que se caracterizam como uma pequena parte do orçamento e vinculada a interesses eleitorais dos próprios parlamentares. Essa é a opinião do professor Fernando Scaff, e eu concordo plenamente. Bom, as emendas de bancada são aquelas propostas por um conjunto de parlamentares de um estado ou região. São de execução impositiva, porém sem vinculação, conforme a emenda constitucional número 100 de 2019. Ou seja, em 2019 nós tivemos uma outra emenda que, além de referendar a imposição de execução orçamentária das emendas parlamentares individuais, incluiu as chamadas emendas de bancada, ou seja, cada estado, ou seja, o estado tem, vamos supor, 10 parlamentares, 10 deputados e 3 senadores, tem 13. Então, vai ser a bancada desses 13 representantes de cada estado, tá? Bom, ao contrário da emenda parlamentar individual, essa propõe 1% da receita corrente líquida para 2021. Bom, agora passamos para as chamadas emendas de comissão. São aquelas de autoria de comissões permanentes do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. Essas não possuem ainda execução impositiva. E, por fim, as chamadas emendas de relator. É a emenda do relator geral da União. São aquelas cuja propositura é do parlamentar relator da proposta orçamentária. Ou seja, todo ano é nomeado um relator para o projeto de lei do orçamento da União, e ele tem também o número, o quantitativo de emendas a serem inseridas no orçamento anual. E também não possui execução impositiva ainda. Bom, após a aprovação da LOA, agora vamos virar a chave, né? A gente está falando antes da aprovação. Agora, após a aprovação, temos duas formas de alteração do orçamento anual. Vamos lá. São os créditos adicionais e as realocações orçamentárias. Os créditos adicionais, todos já conhecem, mas é bom a gente revisitá-los. São ajustes efetuados no orçamento público através da inclusão ou alteração de créditos orçamentários. Diz o artigo 40 da Lei 4.320. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Fundamentação legal, os créditos adicionais estão lá na Constituição Federal, na Lei 4.320, nos artigos 40 a 45, e tem como objetivo corrigir distorções identificadas durante a execução orçamentária. Vejam vocês, durante a execução. Por quê? Porque antes são as emendas, conforme a gente falou. Fatores motivadores, variações de preço de mercado dos bens e serviços, isso, claro, no momento em que a gente tinha uma inflação descontrolada, que os créditos nacionais eram utilizados para, digamos, corrigir os valores aprovados no ano anterior. Incorreções no planejamento, na programação e na orçamentação das ações governamentais, isso é o que ocorre
na maioria das vezes, por justamente o orçamento não ser devidamente planejado como deveria ser, por órgãos técnicos. Omissões orçamentárias e fatos que não dependem da vontade do gestor. Uma pandemia, por exemplo, né? Classificação dos créditos adicionais. Está lá no artigo 41, são divididos em suplementares, especiais e extraordinários. Vamos ver cada um deles a partir de agora. Os créditos suplementares são os créditos abertos para reforçar as dotações orçamentárias que foram insuficientemente previstas na lei orçamentária anual. Ou seja, existem os créditos, existem as dotações orçamentárias, mas elas estão em valores menores do que o suficiente. Isso por diversas razões também, né? Incorpora-se ao orçamento, adicionando-se o valor autorizado à dotação orçamentária inicial. Ou seja, se você tem 1 milhão e precisa, para aquela finalidade, para aquela ação, para aquele programa, você tem 1 milhão e precisa de mais 200 mil, você vai suplementar, como o nome já fala, você vai complementar aquele valor, passando essa dotação a ter o valor inicial mais o valor suplementado. Os créditos especiais são os créditos destinados às despesas para as quais não houve dotação orçamentária específica aprovada na lei orçamentária anual. Ou seja, no caso dos créditos suplementares, existia a dotação já aprovada na LOA. Mas nos créditos especiais, por alguma razão, aquele evento de despesa que seja necessária a sua realização, aquele evento não consta na lei orçamentária. Por isso, vai deixar de fazer? Não. Para isso, existe o chamado crédito especial. Ele vai trazer um novo programa ou evento de despesa para atender ao objetivo não previsto no orçamento, conforme a gente está citando nesse slide. Já os créditos extraordinários são os créditos destinados a atender despesas urgentes e imprevisíveis em caso de guerra, comoção intestina, ou seja, comoção interna, né? Ou calamidade pública. Caracteriza-se pela imprevisibilidade e urgência da despesa. Pessoal, nesse caso, no crédito extraordinário, não existia a previsão, ou existia também em valores insuficientes, mas eles precisam de uma certa urgência para serem executados. Ou seja, desburocratizar um pouco a sua implementação. Então, a lei permite que se abra esse crédito mais rápido, digamos assim, sem as amarras dos demais, em virtude dessas situações de guerra, calamidade pública, tragédia, enfim. Então, a lei prevê essa hipótese. Requisitos para abertura dos créditos adicionais. Para os suplementares, eles têm que ter autorização legislativa prévia, evidentemente, já que ele modifica o orçamento, tem que o representante do povo autorizar. Então, tem que ter autorização legislativa prévia, podendo ser incluída na própria lei de orçamento ou em lei especial. Como assim? A lei do orçamento, pessoal, diz lá o princípio da exclusividade. Ela não pode conter matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, mas admite hipóteses. Uma das hipóteses é justamente a autorização para abertura de crédito suplementar, ou seja, pode-se incluir na própria lei orçamentária um determinado percentual para o executivo remanejar, o executivo modificar o orçamento no tocante ao crédito suplementar, sem necessidade de enviar uma nova lei para o Poder Legislativo, para o Parlamento. E aí, infelizmente, a lei não fixou nenhum percentual, a gente vê até casos de 80%, determinadas câmaras de vereadores que aprovam na lei orçamentária que o executivo pode mexer no orçamento em até 80% do valor aprovado. Isso é uma descaracterização do sentido, até da separação de poderes, né? E da técnica
orçamentária. Claro que a gente defende que é importante que tenha determinado percentual de remanejamento, digamos assim, de possibilidade de mudança no orçamento sem precisar enviar uma lei. Isso é plenamente natural, ocorrem erros, omissões, porém, em percentual tão elevado, não é sensato, não é razoável. Tá? Mas, infelizmente, a lei silenciou quanto ao percentual máximo permitido. Então, ela pode se dar na própria lei orçamentária ou, se esse percentual for menor, enviar uma nova lei pedindo um alargamento desse percentual já aprovado para que o executivo possa fazer as suas alterações. O segundo requisito é que a abertura se dá mediante decreto do Poder Executivo, ou seja, autoriza-se por lei e abre-se por decreto. E também a obrigatoriedade de indicação da fonte de recurso a ser utilizada para a sua abertura. Ou seja, você vai abrir o crédito, tudo bem, mas você tem que dizer qual recurso que vai cobrir aquele crédito aberto. Vamos agora ao crédito especial. Quais são os requisitos? Bem parecidos com o crédito suplementar. Primeiro, tem que ter autorização prévia, claro, definida em lei especial. Vejam, senhores, que nesse caso não é permitida a inclusão na própria lei do orçamento. Quer abrir um crédito especial, tem que enviar uma lei para o parlamento para essa finalidade, ou seja, solicitar autorização para a abertura de um crédito especial. Não pode ser inserido na lei orçamentária anual. A abertura se dá mediante decreto também do Poder Executivo e também existe a obrigatoriedade da indicação da fonte de recurso a ser utilizada. Já os créditos extraordinários, eles não dependem de autorização legislativa prévia, tendo apenas que se dar ciência imediata ao Poder Legislativo após a sua abertura. Claro, pessoal, se há urgência, não precisa, a intenção é justamente essa. Dentro daqueles requisitos que a gente já falou, é possível fazer essa abertura sem pedir autorização prévia. Mas, uma vez abertos, eles têm que, o Executivo tem que comunicar ao Poder Legislativo que foi aberto aquele crédito extraordinário, então, devidamente motivado, comprovado, enfim, num processo realmente bem fundamentado e organizado. A abertura se dá mediante decreto ou medida provisória do Poder Executivo e não possui como condição a obrigatoriedade da indicação da fonte de recurso a ser utilizado para a abertura. Ou seja, não há, nesse caso, não há obrigatoriedade de indicar. Porém, a boa técnica orçamentária recomenda que se indique, até de uma forma, digamos, organizada, né, se indique a fonte de recurso que deu respaldo à abertura desses créditos extraordinários. E quais são essas fontes de recurso? Vamos lá. A primeira, superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, excesso de arrecadação, anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais já autorizados e operações de crédito autorizados. Essas 4 que eu já falei são fontes de recursos que estão previstas na Lei 4.320, mas existem outras, como o veto de emenda ou rejeição de projeto não previsto na LOA, recurso de convênio não previsto na LOA e dotações de reserva de contingência. Vamos falar sobre cada uma delas a partir de agora. O superávit financeiro como eu já falei, a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro apurado no exercício anterior. Evidentemente que esse conceito é da Lei 4.320, hoje não existe mais o passivo financeiro e o ativo financeiro e o passivo financeiro, e sim o ativo circulante e o passivo circulante com contas identificadas de natureza financeira e de natureza patrimonial, justamente para diferenciar essas contas do ativo circulante e do passivo circulante, para confrontá-las e, dessa forma, apurar o superávit ou o déficit, né? o resultado financeiro do exercício anterior. Então, havendo um saldo positivo, esse saldo positivo dá lastro para a abertura de crédito adicional no exercício seguinte. Bom, excesso de arrecadação é o saldo positivo das diferenças entre a arrecadação prevista e a arrecadação realizada. Ou seja, quando
a gente elabora o orçamento e a gente prevê quanto de receita vai arrecadar. Então, o excesso de arrecadação, quando se arrecada ou se está em curso, uma arrecadação maior do que aquela prevista, considerando mês a mês a projeção do exercício. Anulação de dotação, essa fonte de recurso é a mais utilizada, né? A redução parcial ou total de créditos consignados na lei orçamentária ou em créditos adicionais, ou seja, é você retirar de uma programação de despesa para outra, certo? Ou seja, a lei orçamentária aprova todas, mas você, no decorrer da execução, você percebe que a prioridade daquele evento autorizado não é tão iminente. Então, você retira daquele e realoca para outro. E operações de créditos. São empréstimos contraídos em função da abertura de crédito, autorizados em forma que, juridicamente, possibilite ao Poder Executivo realizar. Esses são os empréstimos e financiamentos devidamente autorizados. Então, essas 4 fontes de recursos, como eu já falei, são as 4 fontes previstas na Lei 4.320/64. Agora vamos às demais fontes de abertura. Recurso de veto de emenda ou rejeição de projeto previsto na LOA. Isso está previsto no artigo 66, parágrafo 8º da Constituição Federal. São recursos originários de veto, emenda ou rejeição de projeto da LOA que ficarem sem destinação. Ou seja, quando o Congresso aprova o orçamento e existe algum veto, emenda ou rejeição de projetos da LOA que anteriormente foram inseridos e ficarem sem destinação, esse saldo ele é passível de utilização como de fonte para abertura de crédito adicional. Recurso de convênio ou fontes com vínculo em despesas não previstas na LOA. São recursos vinculados a despesas orçamentárias que não estejam previstas na LOA. Essa é uma fonte polêmica, uma vez que muitos acham que esse tipo de fonte pode ser entendido como o excesso de arrecadação previsto na Lei 4.320. Nós colocamos porque alguns autores consideram esses recursos de convênios ou fontes de recursos não vinculados como fonte de abertura. Mas fica aí o nosso registro. E, por fim, a reserva de contingência. São recursos da reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos, contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos. Ou seja, na lei orçamentária já é inserido determinado percentual para a reserva de contingência e esse percentual também pode ser utilizado para abertura de créditos adicionais. Bom, a vigência dos créditos adicionais está lá no artigo 45 da Lei 4.320, no parágrafo 2º do artigo 67 da Constituição Federal. A regra geral é que eles vigoram até o final do exercício em que forem autorizados. Porém, existem exceções. São os créditos especiais e extraordinários, se autorizados nos últimos 4 meses do exercício. Eles poderão ser reabertos no exercício seguinte, no limite dos seus saldos. Ou seja, se a partir de setembro for autorizado pelo parlamento, ou no caso do extraordinário, cientificado, que existam créditos abertos nesses 4 meses, ou seja, a partir de setembro, outubro, novembro ou dezembro, e se esses créditos abertos não forem utilizados, sejam total ou parcialmente, a diferença que não foi utilizada pode sim ser utilizada como fonte para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte. Tem até uma certa lógica, ou seja, você ampliou o seu orçamento, mas não usou. E muitas vezes, por diversas razões, a necessidade de se realizar a despesa continua, então nada mais justo que você utilize esses saldos já autorizados. Bom, uma outra forma de modificação no orçamento público, durante a sua execução, são chamadas realocações orçamentárias. São modificações orçamentárias efetuadas pelo Poder Executivo mediante autorização legislativa específica. O artigo 67 da Constituição Federal diz: são vedados, inciso 6, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa.
É taxativo aí. Quais os fatores motivadores para as realocações orçamentárias? Primeiro são as reformas administrativas, né? São o quê? Ou seja, no decorrer do exercício, o gestor, ele extingue determinada secretaria. Digamos que ele extingue a Secretaria de Cultura e ela passa a ser incorporada à Secretaria de Educação. Ou seja, a Secretaria de Educação passa a ser Secretaria de Educação e Cultura. Ou seja, mas a dotação da Secretaria de Educação já está consignada no orçamento. Então, como é que ela vai fazer frente àquelas despesas relacionadas à cultura se não recebeu recursos, se não recebeu dotação para tanto? Então, nesse caso, as dotações daquela secretaria extinta, ela vai ser inserida na nova secretaria de acordo com a estrutura administrativa modificada. E também, um dos fatores motivadores é a repriorização de ações e de gastos governamentais. Existem, no decorrer do exercício, fatores que ensejam a priorização de determinado despesa ou outro. Então, essa também é uma razão para as chamadas realocações orçamentárias. Classificação das realocaçõões. Elas podem ser remanejamentos, transposições e transferências, conforme a gente falou lá há pouco. Agora a gente vai entender o que significa cada uma delas, até para a gente não confundir com os créditos adicionais. Remanejamentos são realocações de recursos orçamentários entre órgãos diferentes. Órgãos que eu falo no sentido orçamentário, tá? Pode ser entre secretarias diferentes, entre autarquias diferentes. Exemplo, transferência das atividades de um órgão orçamentário para outro devido à sua extinção, conforme eu falei no exemplo inicial, ou seja, da Secretaria de Cultura, que foi extinta e as demandas dessa secretaria foram incorporadas à Secretaria de Educação, ou outra qualquer. Transposições são realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão, ou seja, no orçamento da mesma secretaria, da mesma autarquia, houve realocações de programas diferentes, ou seja, cancelamento de um posto de saúde e transferência da dotação para aquisição de ambulâncias. Percebam, os senhores, que a categoria econômica dessa mudança é a mesma, ou seja, despesa de capital, cancelamento de um posto de saúde, que é uma despesa de capital, para aquisição de ambulância, também despesa de capital. Ou seja, dentro do mesmo órgão, ou seja, no caso, aí, pelo exemplo, dentro da Secretaria de Saúde. Tá? E as transferências são relocações de recursos entre categorias econômicas de despesa, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa. Nesse caso, já tem uma diferença. Qual? É que as categorias econômicas são diferentes embora as transferências são dentro do mesmo órgão e dentro do mesmo programa de trabalho. Exemplo, transferência de dotação de aquisição de computadores, despesa de capital, para aquisição de material de consumo, da Secretaria de Administração, digamos. Ou seja, aquisição de computadores é despesa de capital e material de consumo é despesa corrente. Nesse caso, não pode ser o remanejamento, e sim a transferência. Então, são conceitos técnicos sutis, diferenças sutis, que a gente diferencia um tipo do outro. Bom, antes de encerrar, eu queria só agradecer a BSSP, aos organizadores do Pensar Contabilidade, dizer que é um assunto muito interessante. A gente está passando por um período de muita discussão, muita celeuma, em virtude da questão das emendas parlamentares na União, em que a imprensa veiculou algo como um orçamento paralelo ou orçamento secreto do governo federal, e a gente teve como fonte de informação, por enquanto, apenas a imprensa. E a imprensa, às vezes,
por razões óbvias, né, desconhecimento técnico, escorrega em algum conceito técnico. Então, eu não vou endossar ainda essa questão do orçamento secreto, porque a gente acha muito difícil no sistema de controle que existe no governo federal existir orçamento secreto, né? Então, a gente entende que o X da questão, nesse caso, são chamadas emendas orçamentárias parlamentares. Então, conforme a gente disse no início, eu acho que cada um deve estar na sua caixinha. A separação de poderes prevista na nossa Constituição existe para isso. Cabe ao Poder Legislativo legislar e fiscalizar a execução do orçamento, jamais participar dela. Então, é o Poder Executivo, gostem ou não, quem tem os meios técnicos para fazer o planejamento. Quem tem a sua Secretaria de Planejamento com índices que subsidiam a elaboração das leis orçamentárias. Então, a emenda parlamentar, ela favorece, sim, a barganha política, ela favorece o compadrio e desvirtua o planejamento. Ou seja, o parlamentar ele indica determinado orçamento, determinada emenda para a construção de um posto de saúde em determinado município em que ele é votado pelo chefe político, em detrimento de um outro vizinho que tenha uma maior necessidade, em virtude dos índices das ocorrências, que quem tem esses dados é o planejamento do Executivo. Então, essa é a nossa opinião. O Tribunal de Contas da União está investigando a denúncia do tal orçamento secreto. Então, até este momento, a gente não tem um posicionamento técnico do Tribunal de Contas da União, mas essa é a nossa opinião em relação ao que se fala atualmente na imprensa acerca desse caso. A gente prefere aguardar o posicionamento técnico e dizer que o X da questão, o problema não está na execução dessas despesas, e sim na origem, que é justamente as emendas orçamentárias parlamentares, que devem existir. Para isso, o parlamento está lá para votar e aperfeiçoar o projeto de lei orçamentária, mas não dessa forma. Utilizando-se as emendas orçamentárias parlamentares para fins de política. Essa é a nossa opinião. A gente conclui com essa frase, que tem muito a ver com o tema da nossa palestra, né? Se até as estações mudam, qual a razão de permanecer igual? Então, muito obrigado. Aqui estão os nossos contatos. E, mais uma vez, agradecemos. Um forte abraço a todos.